Olá, sou o professor Rodrigo Zambrotti Pinot, da Secretaria Municipal de Educação do município de Paraty, membro do Laboratório História e Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, todos no Brasil. Vim apresentar o artigo Cartografia Histórica e Imagens Aéreas como subsídios ao ensino da história ambiental e educação para o patrimônio no município de Paraty, Brasil. O município de Paraty é um dos municípios mais antigos do Brasil, cujos primeiros registros são datados do final do século XVII. E Paraty possui uma importância basilar para a coroa portuguesa, pois em Paraty, durante aproximadamente 20 anos, entre 1720, Paraty possuía o porto exclusivo da coroa portuguesa para escoamento do ouro produzido nas Minas Gerais para a coroa portuguesa. Então esse ouro passava por Paraty, através de um caminho construído pelos escravos, que ia até Ouro Preto e região. Tanto que, já próximo a Paraty, existiam edificações como a Casa dos Quintos, onde era recolhido o imposto de 1/5, 20% sobre a tonelagem de ouro que era trazida. Enfim, toda a infraestrutura da coroa portuguesa para transporte e cobrança desse tributo do ouro se encontra até hoje nos remanescentes deste caminho, que é denominado Caminho do Ouro, que funcionou durante não tanto tempo assim, porque essa atividade foi transferida muito rapidamente para a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, esse caminho, que sobe uma serra muito mais tranquila de ser transposta do que a serra que fica mais próxima à cidade de São Paulo, na região de Santos, Paraty se tornou um porto de entradas e saída de pessoas e mercadorias muito importante. O mesmo porto fluvial onde se embarcava o ouro. Então Paraty possuiu essa importância durante muito tempo, que só foi interrompido quando houve a ligação terrestre entre São Paulo e Rio de Janeiro através de uma ferrovia, já no final da época do Império, final do século XIX. Em termos de paisagem, Paraty foi extremamente explorada, devido a todas as atividades econômicas aqui desenvolvidas, que eram intensivas no uso principalmente de madeira, seja a produção de aguardente, que necessitava de madeira para produzir calor, seja para construção de casas e edificações, seja para a construção de barcos, seja simplesmente por desmatamento, ou pelas culturas de cana-de-açúcar, café e banana. Grande parte da cobertura florestal do município foi derrubada, ainda em épocas de séculos atrás, de alguns séculos atrás, bem antes do século XX. Então, se um viajante chegasse em Paraty por volta de 1800 e alguma coisa, ia encontrar uma paisagem absolutamente devastada, com todas as serranias, todos os morros sem cobertura florestal. Entretanto, cartografia sempre foi muito feita levando em conta para a presença de Paraty na região sudeste do Brasil por conta do porto. Então toda a cartografia que envolvia Baía de Ilha Grande ou geralmente Rio de Janeiro, era possível perceber a presença de Paraty, principalmente na cartografia feita pelos países que iam ao mar, além de Portugal, Espanha, França, Holanda, Reino Unido. Enfim, encontra-se sempre a localização de Paraty na cartografia histórica. Entretanto, a primeira referência que foi possível perceber o tecido urbano da cidade só foi em 1863 pelos cartógrafos do Império Brasileiro a mando de Dom Pedro II, que fizeram uma série de cartas que mostram a cidade de Paraty, com suas principais edificações religiosas, algumas históricas ainda existentes, e com um contorno litorâneo e morfologia de litoral de então, datadas de 1863. A partir dessa ligação ferroviária entre Rio e São Paulo, Paraty perdeu a função de existência. O porto perdeu a função. E Paraty entrou numa decadência econômica e social. As famílias emigraram.
poucas famílias permaneceram na cidade, não chegava a coisa de 4.000 pessoas, numa cidade que hoje tem aproximadamente 40.000. Então ficou uma cidade abandonada, com as edificações hoje históricas, muitas delas não mais existentes, pois haviam desabado. Isso era uma cena que você encontrava ainda nos meados dos anos 70 do século XX. Sobrados faltando na cidade histórica. Então era esse o cenário que Paraty se encontrava na virada do século XIX para o século XX. E tínhamos no bolso, vamos dizer assim, para nós cartógrafos, uma série de cartografia histórica recém-produzida nessa virada para o século XX. E em 1965 e 66 foi feita a primeira dragagem de grande porte no rio que corta a cidade, no rio onde ficava e fica até hoje o Porto do Ouro, ou os remanescentes do Porto do Ouro. Ao mesmo tempo em que os órgãos federais do Brasil de patrimônio histórico, ou proteção ao patrimônio histórico, começaram a enxergar a cidade de Paraty como um bem a ser protegido. Então, concomitantemente com a dragagem da Foz do Rio, em 1966, também em 1966 o município de Paraty foi elevado a monumento nacional, principalmente para permitir investimentos para a proteção do casario histórico, a fase pedra e cal da preservação do patrimônio histórico local. Em 1978, Paraty foi elevado a patrimônio histórico nacional e a partir de 2019 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, sítio misto, cultura e biodiversidade. E é a primeira vez que na América Latina um local é designado ou reconhecido como Patrimônio Histórico da Humanidade, sítio misto, sem que fosse apenas um sítio arqueológico, um local vivo, com a cultura viva, onde residem pessoas. E isso é muito recente aqui na região, essa percepção. Então nós percebemos, nós educadores da região, aqui localmente, que educação para o patrimônio era algo muito importante, porque percebemos que isso era inexistente na juventude entre 12 e 15 anos. Não se sabia. As pessoas não iam à cidade histórica, ou se iam, não reconheciam aquilo como uma coisa, um bem histórico. Ao mesmo tempo que a paisagem, que era extremamente devastada pelas culturas aqui plantadas e que foram abandonadas, justamente pelo abandono, pelo latifúndio improdutivo, os remanescentes de floresta tomaram de volta aquilo que havia sido desmatado. Juntamente com isso, na década de 70 e principalmente a partir da década de 80, toda a legislação ambiental e criação de unidades de conservação, como parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas e estações ecológicas, preservaram essa floresta que havia se regenerado das áreas que haviam sido abandonadas pelas antigas culturas. Então, se você consegue ver, se você conseguisse voltar no tempo, você não ver os morros desnudados, sem cobertura florestal, você hoje não os reconheceria. Porque simplesmente, por uma referência de 2016, aproximadamente 90% do território de Paraty é coberto por florestas. Paralelamente, que 85% são áreas protegidas ambientalmente. Então, uma experiência que está sendo desenvolvida com alunos do 7º ano da Escola Municipal Pequenina Calixto, no município de Paraty, feita de duas formas, em cima de duas bases cartográficas. Digo bases cartográficas porque temos cartografia histórica pela Carta de 1963, porque já é possível identificar edifícios históricos. E a partir dele, consegue-se identificar grande parte da cidade. E uma série de imagens aéreas, ortofotos, 25.000, tiradas pela Força Aérea Norte-Americana em 1965 e 1966, que mostra exatamente a primeira intervenção de grande porte nesse município em todo o tempo, que foi a dragagem
foz do rio Perequiaçu. E isso mudou radicalmente a conformação da cidade e mudou até as relações entre as pessoas, porque ficou, você não tinha que atravessar simplesmente uma ponte suspensa. Agora você tinha que atravessar uma única ponte que ficava longe, por exemplo. Então essa mudança foi muito drástica para a população que vivia na cidade na época. Então, olhando para esse rio, a montante da parte retificada, que não era tão grande assim também, o rio é meândrico e toda a área é desprovida de florestas. Então, utilizando a base cartográfica, a base georreferenciada, perdão, OpenStreetMaps, que mostra o atual tecido urbano, sobrepondo através do software QGIS, tanto na carta de 1863, interpolando os edifícios históricos existentes, como nessas ortofotos de 65 e 66, que possuem os mesmos edifícios e outras referências, é possível coincidir essa base já referenciada OpenStreetMaps com a cartografia histórica e essas imagens aéreas. E os alunos vão plotando as ruas onde eles moram, onde ficam suas casas, porque ali tem a base OpenStreetMaps. É quando nós removemos esse layer, essa camada do OpenStreetMaps, tanto na imagem da carta de 1863, como na imagem aérea de 1966, é possível perceber, sem a malha urbana, aonde essas pessoas estariam morando naquela época. Isso são papéis, são painéis de médio porte que ficam ao longo dos corredores da escola. E todo funcionário, aluno ou visitante que seja da escola que queira, eu também quero procurar a minha rua, me localizar. Então é um mapa que está sendo permanentemente atualizado. Então essa experiência lúdica já apresenta, inicialmente produzido pelas crianças de 12 a 13 anos de faixa etária, o manuseio de um mapa, o que levar em consideração em um mapa, o que é cartografia histórica, o que é um mapa histórico. Então é uma experiência muito positiva que está sendo desenvolvida em conjunto com a cadeira de Ciências e a cadeira de Geografia da Escola Municipal Pequenina Calixto, em Paraty, Brasil. Muito obrigado.